Bem-vindo ao podcast Na Sombra do Umbuzeiro. A cada episódio, convidamos você a caminhar conosco pelos territórios da pesquisa e do conhecimento. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos mergulhar num estudo de caso bem específico, sabe? Ele vem lá da disciplina de Agroecossistemas Sustentáveis no bioma Caatinga. É do programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Univasf. O nosso objetivo aqui é entender melhor, fazer uma caracterização e um diagnóstico de um agroecossistema familiar. É a propriedade Espírito Santo, que fica em Dom Inocêncio, lá no Piauí. Vamos ver os componentes, como eles manejam tudo e os desafios que encontram. A base é um estudo bem detalhado, com questionário, observação direta, tudo no local. Para começar, então, onde fica exatamente essa propriedade? O estudo fala do povoado Lagoa dos Currais, né? Isso, exatamente. Fica nesse povoado, é uma área de mais ou menos 60 hectares e tem uma parte interessante que é de fundo de pasto. Ah, o fundo de pasto, aquela área comunitária não cercada, né? Bem tradicional. Isso mesmo, típico da região para a criação, e entender esse contexto é crucial. Dom Inocêncio está bem no semiárido piauiense, bioma Caatinga. Isso já traz desafios enormes, né? Principalmente a irregularidade das chuvas e os solos que são bem característicos. E o que o diagnóstico falou sobre os solos? Olha, identificaram principalmente latossolo amarelo. Ele é profundo, que é bom, mas a fertilidade natural é baixa, então precisa de um manejo cuidadoso com adubação. E também neossolos litólicos. Esses são mais rasos, pedregosos às vezes, o que já limita um pouco para a agricultura mais intensiva, né? A vegetação, claro, é xerófila, adaptada à seca. O estudo também dá uma pincelada na parte cultural, né? Fala da terra do bode, terra dos sanfoneiros, até sítios arqueológicos. Sim, é uma região rica culturalmente e economicamente a base é rural mesmo. Agropecuária, extrativismo, tudo muito ligado às chuvas, uma dependência forte. Certo. Entendido o contexto. Vamos então para dentro da propriedade. Como ela funciona? O que o diagnóstico revelou sobre as práticas deles? Revelou um sistema bem diversificado. Isso é uma estratégia-chave para a resiliência ali, né? Identificaram espécies nativas importantes como a amburana, que o pessoal chama de umburana, a aroeira, o umbuzeiro, e algumas delas eles até cultivam. Além disso, tem as hortaliças, coentro, couve, alface, tem a palma forrageira, que eles plantam junto com o moringa, o capim-capiaçu e também a leucena, que é uma leguminosa, mas é uma planta exótica nesse ambiente. Interessante essa mistura toda. E essa leucena, por ser exótica, como eles fazem para manejar, para não virar um problema? Então, a estratégia que eles relataram é tentar suprimir a florada. Assim evita que as sementes se espalhem sem controle, né? Ah, inteligente. No geral, o manejo busca usar bem os recursos locais, de forma sustentável. A água, por exemplo, vem de poço comunitário, de barreiros, de cisternas. Eles até tentaram irrigação por gotejamento, mas parece que a fauna silvestre deu trabalho. Danificou o sistema. Aí voltaram para a irrigação por gravidade. Entendi. E a fertilidade do solo? Como eles trabalham isso? Aí eles apostam muito na ciclagem de nutrientes. Usam o esterco dos animais caprinos, ovinos, bovinos, fazem compostagem, usam cobertura morta no solo, tem um uso bem pontual de ureia, mas nas forrageiras como um complemento mesmo. E parece que esse investimento no esterco dá resultado, hein? O estudo menciona que o excedente é vendido. Isso. E deu um exemplo incrível com a silagem de milho. Pulou de 14 para 80 sacos com adubação orgânica. Nossa! Realmente impressionante. Mostra o potencial, né? Com certeza. E me diz uma coisa, como eles lidam com os insetos e com as plantas espontâneas, o mato? Olha, eles seguem uma linha mais agroecológica. Para os insetos, usam muito o extrato das folhas de nim. Ah, o nim, conhecido. Sim, e para as plantas espontâneas, o controle é manual mesmo. Capina, poda. A força de trabalho é basicamente da família, com aquela divisão de tarefas mais tradicional por gênero, por idade. Então essa produção toda atende a família e ainda gera uma renda extra. Exatamente. O que sobra, leite, queijo, ovos, as hortaliças eles vendem.
Uma parte vai direto para os clientes na cidade e outra parte entra em programas do governo, tipo o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, da alimentação escolar. Usam até rede social para divulgar, né? Usam sim, e às vezes a demanda é maior do que eles conseguem produzir. Falando em limites e os desafios, o diagnóstico apontou algum problema ambiental mais sério, apesar das práticas boas? Bom, o agricultor falou das dificuldades normais do semiárido, né? Solo, água, mas diz que consegue manejar. Ele fez questão de dizer que não usa agroquímicos. Certo. Mas o estudo relatou sim um ponto crítico: a prática de desmatamento e queima para abrir novas áreas, principalmente para plantar milho e feijão. Isso mostra uma tensão, né? É algo comum nessa transição para a agroecologia em muitas propriedades familiares da Caatinga. Uma contradição que ainda existe. É uma tensão importante de notar. Mas ele parece buscar melhorar, né? Participou do AgroNordeste. Sim, participou. Esse programa dá assistência técnica, ajuda na gestão e ele demonstrou interesse em ampliar a área de plantio. O próprio estudo sugere alguns caminhos, como redesenhar o sistema produtivo, talvez com agrofloresta, adubação verde, o inovar com tecnologias tipo irrigação por capilaridade, usar aplicativos de gestão e, claro, fortalecer as redes locais de cooperação. Então, resumindo, o que esse estudo nos mostra? É um retrato da resiliência na Caatinga, né? Uma mistura de saber tradicional com busca por inovação, por mercado, tudo adaptado ali às condições locais. Exatamente isso. Mostra como esses agroecossistemas familiares são complexos e têm um potencial enorme no semiárido. A integração das práticas agroecológicas é visível e fundamental para eles. Mas, claro, os desafios estruturais como o acesso à água, regularização da terra e os desafios ambientais como manejar bem a vegetação nativa e superar a prática da queima, esses persistem, né? Exigem atenção contínua. Fica então a reflexão para a gente, né? Como é que a gente pode fortalecer essa ponte entre o conhecimento técnico-científico, como esse diagnóstico super detalhado, e o saber local, que foi construído ali por gerações. Como juntar isso para impulsionar transformações que sejam realmente eficazes e duradouras para a sustentabilidade na Caatinga?